Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Então, nós vamos continuar nos estudos que o Senhor está me dando, estudos revelados, da sua palavra. Então, revelações da sua palavra. Sábado nós estudamos Mateus 14, do 22 ao 23. Vimos a revelação da perseguição da igreja e também de Judá. Vimos também em que vigília da noite Jesus voltará, tanto para a igreja como para Judá. Então, em Mateus 14, 22 ao 23, nós vimos isto. Hoje nós vamos continuar estudando agora Mateus capítulo 26 e 27. Jesus, nestes dois capítulos, Jesus nos revela os últimos dias também. Então, nós vemos muitas revelações nestes dois capítulos, só que nós vamos começar a estudar hoje estes dois capítulos. Então, o título do nosso estudo continua sendo Mais uma Revelação, parte 2. Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, lhe peço a direção desse estudo, que o Senhor me use como o Senhor quiser, para que o teu povo seja edificado e tenha conhecimento da sua palavra, como ela é revelada. Não somente interpretada, mas revelada, para que possamos entendê-la em profundidade, para que ela seja vivida e obedecida. Nos ajude, Pai, a fortalecer a nossa fé, que possamos estar sempre aos seus pés, nos humilhando, pedindo misericórdia, pedindo perdão dos nossos pecados, arrependidos e buscando a sua face. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, em Mateus, capítulo 26, os versos do 31 e 32, Jesus avisa aos discípulos da sua morte, mas também da sua vitória sobre a morte, ou melhor, da sua ressurreição. Versículo 31, Jesus nos diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite vos escandalizareis comigo ou em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Então, vamos comentar aqui esses dois versos, Então, Jesus, nesses versos, ele avisa aos discípulos da sua morte, mas também da sua vitória sobre a morte, ou melhor, da sua ressurreição. No versículo 31, veja o que Jesus fala para os seus discípulos. Vamos ver mais uma vez, porque isso é muito importante. Versículo 31. Então Jesus lhes diz: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, ou comigo. Outra tradução diz comigo. Porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então, este é o versículo que Jesus avisa os discípulos do que irá acontecer com ele. Então, observe bem o recado de Jesus para os apóstolos naquele dia e traga isso para os nossos dias. Então, Jesus diz: esta noite, todos vós. Então, aquela noite que eles já tinham, na verdade,
Jesus disse isso na ceia, né? Esta noite, todos vós, vos escandalizarão comigo ou em mim. Jesus está falando em 2 noites. Então, vamos comentar aí a expressão esta noite. A primeira noite que Jesus está falando aí, na revelação, a primeira noite era aquela na qual ele seria preso pelos religiosos judeus, né? Seria julgado e condenado injustamente pelos religiosos judaicos. Então, primeiro Jesus foi preso pelos judeus, pelos religiosos, pelos sacerdotes, os escribas, né, os religiosos. E foi levado para a casa dos religiosos e lá fizeram um julgamento ilícito e depois que eles mesmos fizeram aquele julgamento fora da lei de Moisés, eles mesmo levaram Jesus perante os governantes, né? Os governantes, o rei Herodes e o governador romano, né? Então, Jesus foi condenado tanto pelos religiosos como pelos políticos ilicitamente. Não foi segundo a lei, nem de Moisés, nem dos homens. Então, ele foi injustiçado. Então, primeiro, Jesus foi condenado pelos religiosos judaicos. Segundo, Jesus foi condenado pelos políticos. Pilatos colocou 2 caminhos para a humanidade escolher um deles para seguirem. Então, Pilatos, ele não queria, né? Pilatos era o gentio e ele não quis condenar Jesus. Herodes, ele ficou indiferente, né? Ele lavou as suas mãos entregando Jesus nas mãos de Pilatos, né? E Pilatos também lavou as suas mãos, porque Pilatos, ele entregou esta responsabilidade nas mãos dos judeus, né? Então, ele jogou para os judeus. Um jogou para outro, né? Mas os judeus eram os mais interessados em condenar Jesus. Eles queriam, mas os políticos não queriam condenar Jesus. Então, Pilatos colocou 2 homens em forma destes 2 caminhos. Então, quando Pilatos colocou para os judeus escolherem entre Barrabás e Jesus, ele estava colocando 2 caminhos para que os judeus escolhessem um para eles seguirem. Então, Barrabás representa a serpente, o falso profeta. Barrabás representa o falso Messias. E Jesus Cristo, o verdadeiro Messias. Barrabás representa a serpente lá no Éden, tentando tirar o casal da presença de Deus. Pois desde o Éden, estes 2 caminhos já estavam lá no Éden, para Adão e Eva escolherem qual caminho eles queriam. No Éden, estes 2 caminhos estavam em forma de 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Deuteronômio 30, do 15 ao 20, Deus coloca os mesmos caminhos para Israel escolher um para si. Então, vamos ver Deuteronômios 30, Deuteronômio, capítulo 30, dos versos do 15 ao 20, que diz o seguinte: Veis aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus,
que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servireis, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia dado. Então, Deus coloca dois caminhos. Deus coloca o caminho que é a vida, que é Jesus, e o caminho da morte, que é Satanás. Então, Deus ainda dá um conselho, né? Para que eles escolham a vida. Então, em João 14:6, Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, Deus oferece para o povo de Israel dois caminhos, do mesmo jeito que Herodes fez. Aliás, Herodes não, o Pilatos. Barrabás representa o falso profeta, representa o anticristo, representa a antiga serpente, representa o caminho da morte. Mas Jesus é a vida, é o caminho que leva ao céu. Jesus é a palavra. Então, os judeus tinham estes dois caminhos para escolher. Escolheram Barrabás, né? Então, Deus deu Jesus para os judeus, mas eles rejeitaram. Em Deuteronômio 30, do 19 ao 20, Deus aconselha Israel a escolher a vida, ou melhor, escolher Jesus no futuro, quando ele viesse, né? Deveria escolher Jesus, pois disso dependeria a vida da nação de Israel e de todos aqueles que amam e recebem Jesus, né? Sem Jesus não existe vida. Por isso Deus diz para Israel, escolher a vida, ou melhor, escolher Jesus, e eles rejeitaram, né? Mas quando o futuro chegou para Israel, para Judá, e Jesus veio como o caminho para o seu povo Israel, Judá não recebeu Jesus como sendo este caminho. Somente os samaritanos aceitaram. João 4:42. Então, Deus ainda aconselhou, lá em Deuteronômio 30, do 19 ao 20, eles escolham a vida e vivam. Então, Deus estava dizendo para eles escolherem Jesus quando ele viesse. Mas os judeus não escolheram, mas os samaritanos escolheram. Então, uma parte de Israel escolheu Jesus, mas a outra rejeitou. Em João 1:11 diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, uma parte de Israel recebeu Jesus, os samaritanos, né? As 11 tribos de Israel receberam Jesus, mas Judá não recebeu e ainda hoje não recebeu. Eles odeiam Jesus. Então, a primeira noite foi quando Jesus veio a primeira vez para esta terra, cumprir as escrituras
e através da sua morte e ressurreição, criar uma nova humanidade, né? João 3,15. Um Israel espiritual. Então, com a morte e ressurreição de Jesus, todos aqueles que creem nele agora se tornam filho de Deus, filho de Abraão, filho espiritual, não do sangue, não da carne, mas do Espírito de Deus, mas do sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus quem nos perdoa, nos limpa os pecados. Então, a segunda noite será agora na quarta vigília da noite, que será na segunda vinda de Jesus, tanto para a igreja, que é a Samaria, como para o remanescente de Judá. Então essa noite que Jesus fala, né, será esses dois, aliás, isto já aconteceu na primeira vinda e será agora de novo na segunda vinda de Jesus. Então, o que representa esta noite, não é? Então, a segunda vinda de Jesus é em 1 Tessalonicenses 4, do 16, do 16 ao 17, é a vinda de Jesus para a igreja. No Apocalipse 14, do 16 ao 17, ou melhor, do 14 ao 16, representa o Israel, ou o Judá de hoje, se reconciliando com Deus. E no final, no capítulo 19, Jesus volta para eles. Ainda em Mateus 26, 31, Jesus diz para os discípulos o seguinte: todos vós escandalizareis comigo. Então, todos vós vos escandalizareis comigo. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, Jesus diz para os discípulos que todos eles iriam se escandalizar com ele. Nessa tradução aqui diz nele. O que Jesus está falando na verdade com esta expressão? É que os discípulos, juntamente com ele, Jesus, iriam ficar admirados com os religiosos judeus e os políticos em quebrar todas as leis, tanto as leis de Moisés, no caso dos religiosos, como os governantes, as leis dos homens, para prenderem, para condenarem Jesus, para o crucificar, e também para querer prenderem os discípulos. Então eles ficaram admirados. Então nós estamos vivendo isto hoje, meus irmãos. Estão fazendo tudo para prenderem, estão mudando as leis, estão quebrando as leis, tanto dos homens como de Deus, para prenderem os cristãos por causa de Jesus. Então, é isso que Jesus está dizendo: vocês vão se escandalizar comigo. Quer dizer, nós vamos nos escandalizar. Por quê? Porque eles vão quebrar todas as leis para poderem me prender, para poderem me matar, para poderem perseguir vocês. E isto está acontecendo de novo, porque já aconteceu no tempo de Jesus, está acontecendo agora nos nossos dias. Jesus não está aqui fisicamente, mas ele está espiritualmente. O corpo dele está aqui, em forma da igreja. Nós somos o corpo de Jesus e eles estão quebrando todas as leis para nos alcançar, para nos perseguir, para nos matar. Vocês estão entendendo o que Jesus disse? Então, o que aconteceu na vinda de Jesus, na primeira vinda, está acontecendo agora, porque ele também está voltando pela segunda vez,
tanto para a igreja como para os judeus. Então, Jesus ainda diz que tudo está acontecendo para se cumprir Zacarias 13, do 7 ao 9. Então, vamos ver o que é que diz lá em Zacarias. Zacarias 3, 13, do 7 ao 9, diz o seguinte: mas será 13, do 7 ao 9. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Eu farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então Deus está aqui falando que ele iria ferir o pastor. Então, quem feriu o pastor, quem feriu Jesus, foi o próprio Deus. Foi Deus quem deu Jesus para que fosse morto. E foi Jesus quem entregou o espírito dele a Deus para que morresse. Então, por isso diz que ele iria ferir o pastor. Mas, devido a esse acontecimento, uma terça parte da terra seria salva. E farei passar esta terça parte pelo fogo. Aqui está falando da prova que as ovelhas iriam passar, né? Pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Então, depois deste fogo, desta purificação, desta prova, então Deus vai ouvir a nossa voz. Isso aí está falando da perseguição do povo de Deus. Agora já começou. Então Deus mesmo iria ferir o pastor, e as ovelhas do seu rebanho ficariam dispersas. O que Jesus está revelando aqui era que depois da sua morte, ou melhor, depois da sua saída da terra como homem, tanto o seu rebanho, que é a igreja, como Judá, que representa as ovelhas que ainda não estão no aprisco, mas que voltarão para o aprisco, só depois, né? Depois do arrebatamento da igreja, depois dos 3 anos e meio do governo do anticristo, é que eles vão voltar. Que no Apocalipse 14, 16 e 17, aliás, do 14 ao 16, vocês podem comprovar eles voltando, né? Jesus fazendo a colheita do trigo. Então, Jesus está dizendo que tanto a igreja, a Samaria, né, como Judá, depois que ele, Jesus, fosse para o céu, eles iriam ficar dispersos, ou melhor, sem a liderança dele, Jesus, como homem nesta terra. Então, Jesus iria sair dessa terra como ser humano, como pessoa, mas
Jesus estaria em espírito, mas não como pessoa. Então, a morte de Jesus representa também isso nos nossos dias, ou desde que ele subiu ao céu. Então, em Mateus 26, 32, Jesus diz: mas depois da minha ressurreição, vamos ler aqui, 32, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Então, Jesus diz: mas depois da minha ressurreição, depois da minha vitória sobre a morte, que é a ressurreição, né? E sobre todos os meus inimigos, irei adiante de vós para a Galileia. Então, quando Jesus ressuscita, Jesus venceu todo o mal e venceu a morte sobre aqueles que crê nele como Salvador. Então, a morte não tem mais, a morte eterna não tem mais poder sobre a pessoa que já tem Jesus. Jesus já venceu. Então, aqueles que não querem Jesus, a morte espiritual ainda está nesta pessoa. Aqui em Mateus 28, do 16 ao 20, né, Jesus marca um encontro com os seus discípulos e os envia por todo o mundo. Aqui Jesus disse que ia para a Galileia, né? Depois da ressurreição, ia para a Galileia. Aqui Mateus 28, 16 ao 20, é Jesus estando no monte lá na Galileia e os discípulos indo ao encontro de Jesus. E Jesus dá as ordens para os discípulos, né, para a igreja. Mandou eles irem por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos e ensinar esses discípulos a guardarem tudo que Jesus ensinou. Aqui em Atos 1:8, Jesus dá a mesma ordem para seus discípulos. Jesus subiu ao monte que ele, Jesus, havia escolhido, pois havia chegado a hora dele se ausentar fisicamente desta terra. Então, Jesus, ele deu as instruções, as últimas instruções para seus discípulos. Aqui em Atos 1:8, antes de Jesus subir, ele disse: vão pregar o evangelho, vão primeiro para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, e depois vocês vão por todo o mundo. É como se ele estivesse morto, então, pois fisicamente ninguém estava vendo ele mais nesta terra. Então, quando Jesus ressuscita e vai para o céu, para nós é como se ele estivesse fisicamente morto. Por quê? Porque ele não está mais conosco. Então, a morte de Jesus e ele estando enterrado, né, como a gente diz, ou lá na rocha, esses 3 dias, representa estes 2000 anos que Jesus está no céu e nós estamos sem ele liderando a igreja fisicamente. Ele está somente em espírito. É como se ele estivesse morto fisicamente, mas ele está espiritualmente. Então, ele foi ao céu, mas fisicamente não está mais aqui. Então, essa morte dele representa também isto, pois fisicamente ninguém estava vendo ele mais nesta terra. Agora só o veria quem tivesse nascido da água e do Espírito de Deus. Somente os que verdadeiramente nasceram de novo estão vendo o reino de Deus, ou melhor, estão vendo Jesus no meio da sua igreja, pois ele não está mais fisicamente, ele está espiritualmente, ele está na pessoa do seu Espírito Santo. Em Mateus 26, 31 e 32, Jesus revela tanto a sua primeira vinda a esta terra, como sacrifício para a humanidade e como o Salvador de Israel, como Jesus também revela, né, a sua segunda vinda, né, a sua segunda vinda para Israel, e também como juízo
sobre todo aquele que o rejeitou como Salvador de sua vida. No Apocalipse 14, do 18, do 17 ao 20, é o juízo de Deus que começa sobre o mundo. Então, depois que o remanescente de Judá recebe Jesus, então Deus vem com um juízo sobre este mundo e começa no Apocalipse 14, do 17 ao 20, começa o juízo de Deus sobre os ímpios, né? Então, lembremos que Israel, a nação toda de Israel, não são somente judeus, são também samaritanos. Ou melhor, é a igreja, que são os samaritanos, que eu tenho falado muito com os irmãos sobre isso, e os judeus, né, que ainda não se converteram a Jesus. Então, os samaritanos representam a igreja, e os judeus, este Israel que conhecemos hoje. Quando Jesus morre e é sepultado, significa a ida dele para o céu, para o paraíso, para estar à direita do Pai Eterno. Então, em Lucas 23, 42 ao 43, Jesus fala com aquele ladrão, né, que se arrependeu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em João 14, do 1 ao 3, depois da ressurreição de Jesus, ele fala, aliás, não é depois da ressurreição, Jesus fala para o discípulo que iria ao Pai, iria ao céu, iria preparar lugar para a igreja. Então, quando ele morre e é sepultado, então Jesus vai ao céu, né, com aquele ladrão. E Jesus vai, ali representa Jesus voltando para Deus, voltando para o Pai, preparando o lugar. Quando Jesus ressuscita, significa a volta visível dele, tanto para a sua igreja como para Judá, ou o remanescente de Judá. Nós sabemos, meus irmãos, que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a Bíblia diz que Jesus ficou 3 dias no ventre da terra, né? Então, significa que o terceiro dia Jesus ressuscitou, é o terceiro dia que ele vai voltar para Israel. Então, preste atenção. Então, Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. A morte dele representa a ausência dele fisicamente na terra, e mais na presença do Pai. Mas a ressurreição dele representa a volta dele para a igreja e também para esse Israel de hoje, que é Judá, né? Então, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, é o arrebatamento da igreja. Mateus 24, do 29 ao 31, e Apocalipse 19, do 11 ao 21, é a volta de Jesus para Judá, né? Só que Jesus virá em 2 etapas. Então, ele vai vir, primeira etapa, para a igreja, a Samaria, né? Ou o reino de Israel. A segunda etapa, na sua segunda vinda, para Judá e também para governar este mundo. Então, Jesus ressuscita no terceiro dia. O terceiro dia representa a volta de Jesus para este mundo, né, para governar esta terra. Em Mateus 26, 33, diz o seguinte: mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, os discípulos, aqui Pedro diz para Jesus o seguinte: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Então, Pedro,
ele está falando aqui em 1 Pedro, vou ler 1 Pedro, porque é o próprio Pedro quem escreveu isso aqui, sobre o tropeço, né? Então, Jesus diz que todos se escandalizariam com ele. E aqui 1 Pedro 2, 6 e 8, Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 2, 6 e 8, diz assim, 6 e 8. 6 do 6 ao 8. 2 do 6 ao 8, diz assim. Pedro, que também na escritura se afirma, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a cabeça da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, Pedro diz que os que creem, em Jesus seriam a pedra angular. Pedro diz que os que creem em Jesus, que ele é a pedra angular, seria a pedra principal da construção da igreja. Então, os que creem que Jesus é a pedra angular, é a pedra principal da construção da igreja, Jesus seria uma pedra preciosíssima para esta pessoa. Mas, para os incrédulos, seria pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também, para o que também foram postos. Então, Jesus, ele é a pedra principal da construção da igreja. Mas aqueles que não creem em Jesus, Jesus é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque se não crê em Jesus, se não receber Jesus, essa pessoa não vai para o céu. Então ela vai tropeçar e vai cair. Por quê? Porque Jesus é a pedra principal da igreja, da salvação. Jesus é a salvação. Quem não recebe Jesus está tropeçando, está caindo no abismo. Então, portanto, em Mateus 26, 33, quando Pedro diz, ainda que venha ser um tropeço para todos, ele, na verdade, está dizendo, ainda que todos venham te desobedecer, venham te abandonar, venham te negar, eu, Pedro, nunca te negarei. Então, os discípulos iriam, se escandalizar em Jesus. Eles iriam ficar admirados como aqueles religiosos, aqueles políticos usaram, defraudaram, mudaram as leis para condenar Jesus e perseguir eles. E eles estavam com medo de serem presos, como Jesus foi. Então, eles negaram Jesus. Eles fugiram. Por quê? Porque estavam com medo. Então, Jesus diz, vocês todos se escandalizam. Deixa eu ler mais uma vez para ficar direitinho. Mas depois, que 31. Então, Jesus lhes diz, todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito,
ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então, vão prender o pastor, vão ferir o pastor e vocês vão ficar dispersos. Vocês vão ficar sem o líder, vocês vão ficar sem mim fisicamente. Então, Jesus se tornou para muitos pedra de tropeço, porque deixaram de crer nele. Então, versículo 33, mas Pedro, tem aqui o 32, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro disse, não, eu não vou me escandalizar no Senhor. Eu não vou me escandalizar com o Senhor. Eu não vou lhe abandonar. Eu não vou lhe deixar. Eu vou, se necessário for, morrer com o Senhor. É fácil falar, não é, meus irmãos? É muito fácil falar. Mas no versículo 34, Jesus disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Jesus aqui mostra para Pedro a realidade das coisas, a realidade do que iria acontecer. Jesus revela o que iria acontecer. Por quê? Porque Pedro, ele tinha certeza que não iria negar Jesus. Então Jesus disse para Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quer dizer, eles não iriam só ficar escandalizados, admirados com o que o sistema religioso e o sistema político fez para matar Jesus, para prender Jesus, para matar Jesus e para prendê-los também, mas eles iriam se escandalizar. Por quê? Porque iriam negar Jesus. Nós não podemos confessar que somos seguidores de Jesus, porque senão nós também seremos presos e mortos. Meus irmãos, prestem atenção, tudo está voltando a acontecer, porque Jesus está voltando para pegar a sua igreja. E o que aconteceu na primeira vinda dele, vai acontecer na segunda vinda dele. Não vão pegar Jesus e matar mais, não estou falando disso. Eu estou falando da igreja. São dos cristãos, são dos judeus. É o povo, é a nação de Israel. Vai fazer, está fazendo a mesma coisa. Muitos têm medo de falar que é seguidor de Jesus. Muitos estão escandalizados com o que estão fazendo com as leis, tanto de Deus quanto dos homens, para pegarem os cristãos. E muitos estão ficando com medo de confessar Jesus como seu Salvador para não serem presos. O que Jesus está nos revelando em Mateus 26, 34 é isto. Então, Mateus 34, 36, 34, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus diz, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não é só uma vez, não, são 3 vezes. Então, o horário do galo cantar seria das 3 horas da manhã às 5 horas da manhã. Então, preste atenção, o galo, ele canta, não é? Das 3 horas da manhã às 5 horas da manhã. Portanto, representa a 4ª vigília da noite e dentro do horário do arrebatamento. Nós vimos no estudo passado
Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o galo canta das 3 às 5 horas da manhã. Logo, Jesus foi preso antes deste horário. Aqui diz mais o seguinte, Mateus 14, do 22 ao 23, né? Então, fala sobre a 4ª vigília da noite. Nós estudamos isso no estudo passado. Então, Jesus disse para Pedro que representa a igreja e tem certeza que não irá negar Jesus. Então, Pedro representa a igreja. Por quê? Porque Jesus deixou a igreja nas mãos de Pedro, enquanto ele estivesse vivo, na responsabilidade dele, né? Ser o líder desta igreja. Então, Pedro representa a igreja. Então, Jesus afirma para Pedro que ele não só negará ele, Jesus, mas o negará 3 vezes. Neste texto, Pedro representa a igreja dos últimos dias, que acha que está pronta para o arrebatamento e que não precisa de arrependimento e mudança de vida. Pedro achava que estava preparado para enfrentar o sistema religioso e o sistema político da época. A igreja hoje também acha isso, né? Está preparada, não precisa de mudança. Então, mesmo Jesus dizendo que Pedro iria negá-lo 3 vezes, ele insistiu em dizer que Jesus estava mentindo e que ele não iria negá-lo, mesmo que fosse necessário ele morrer por Jesus. Então ele disse: não, mestre, eu não vou negar o Senhor, não. Mesmo que seja necessário eu morrer, eu não vou negar. Então devemos ter muito cuidado. Né? Tem muitas pessoas achando que não vai negar Jesus e na hora vai negar. Então nós temos que pedir misericórdia. Meus irmãos, no Brasil, nós nunca passamos por perseguição religiosa como em outros países, que eles matam os cristãos. Nós nunca passamos, mas vamos começar a passar. Preste atenção, se preparem. Então, esta fala de Pedro é a mesma fala da igreja hoje. A igreja que mesmo Jesus dizendo em Mateus 24, do 3 ao 12, que iríamos passar por guerras, fomes, pestes, terremotos, apostasia, esfriamento da fé, perseguições. Estas pessoas dizem que não irão passar, e que irão resistir, e que irão permanecer firmes. Meus irmãos, precisamos prestar atenção no que está acontecendo. Mesmo a igreja vendo o cumprimento das profecias e do Apocalipse, né? Do Apocalipse, os capítulos do 6 ao 11, estas pessoas ainda dizem que a igreja não irá passar por nenhuma perseguição e que elas mesmo no pecado irão ser arrebatadas. Então tem pessoas que ainda estão acreditando em pregações antigas de que a igreja não irá passar por nenhuma perseguição, mesmo a igreja já sendo perseguida. Muitas pessoas estão deixando de crer na palavra de Jesus para crerem na palavra dos falsos profetas. Então devemos ter cuidado. Em Mateus 25, 6, Jesus nos diz que à meia-noite ouviu-se um grito. A meia-noite corresponde à 3ª vigília da noite, que começa às 24 horas da noite, que é 12 horas, às 3 horas da manhã. Então, a 3ª vigília da noite para os judeus. Mas para nós começa à meia-noite, né? 12 horas, às 3 horas da manhã. Então, foi mais ou menos neste horário que Jesus foi preso pelos religiosos. Foi neste horário, mais ou menos, que Jesus foi preso para pagar
o preço pela nossa salvação, para nos salvar do lago de fogo. Foi também à meia-noite, a terceira vigília da noite, que em Mateus 25 ouviu-se um grito. Então a Bíblia diz, à meia-noite ouviu-se um grito. Então esse grito era avisando a noiva para se preparar, para se encontrar com o noivo. Então Jesus, mais ou menos à meia-noite, 12 horas, ele foi preso. À meia-noite, a igreja foi avisada para acordar do sono que estava dormindo. Em 2019, este grito foi dado para a noiva acordar e se preparar. Durante 3 anos e meio foi para acordar a igreja. Então, nós já estamos entrando para o 4º ano. Os outros 3 anos e meio é para preparar a noiva, a igreja. É também para limpar as vestes sujas do pecado, purificar as vestes no sangue do Cordeiro, para que a noiva seja santa, seja pura e se adorne com a santidade. E enche a sua lâmpada do óleo, que é o Espírito Santo, e esteja produzindo o fruto do Espírito Santo, e se afaste do mundo, e a cada dia seja guiada pelo Espírito Santo. Então, agora nós vamos entrar neste período de purificação da igreja. E isto vem com o batismo de fogo, como nós vimos lá em Zacarias, para que a igreja seja purificada. Então vai vir a perseguição. Então se prepare, porque Jesus não vai levar uma noiva de qualquer jeito. Ela tem que passar pelo fogo, ela tem que ser purificada, ela tem que ser santificada. Então a terceira vigília da noite, Jesus foi preso e começou o seu martírio, Começou o seu sofrimento para salvar a sua igreja, Para salvar todos que creem nele como Salvador e Senhor da sua vida e tenha vida eterna. Em Lucas 22, do 31 e 32, Jesus diz para Pedro que Satanás havia reclamado para peneirá-lo como trigo. Então, em Lucas 22, do 31 e 32, Jesus disse para Pedro que Satanás, ele reclamou diante de Deus, para que Deus deixasse ele ser peneirado. Preste atenção, meus irmãos. Olha o que Satanás pediu a Deus para fazer com os discípulos, por terem negado a Jesus. Então, Satanás pediu para peneirar os discípulos, Para peneirar a Pedro. Ele pediu ao Pai Eterno para peneirar os discípulos, ou melhor, para filtrar os discípulos, fazer a separação do joio e do trigo. Preste atenção nestes 2 versos. Satanás pediu ao Pai Eterno para peneirar os 12 apóstolos, ou melhor, a nação de Israel, pois os 12 apóstolos representam a totalidade de Israel, tanto o reino de Israel como o reino de Judá. Mas Jesus, no verso 32 de Lucas 22, diz o seguinte, Jesus interveio, intercedeu por Pedro, não pelos os outros discípulos, por Pedro. Por que Jesus intercedeu apenas por Pedro? Porque Pedro
e não pelos outros 11 discípulos. Deixa eu ler bem aqui, é Lucas 22, capítulo 22, versículos 32, diz o seguinte: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Confirma teus irmãos. Então, o que Jesus está dizendo para Pedro? Olha, vocês foram reclamados. Satanás reclamou vocês diante de Deus para que vocês fossem peneirados. Mas eu intercedi por ti, Pedro. E por que Jesus intercedeu só por Pedro? Por que Jesus não intercedeu por todos os discípulos? Mas Jesus, no verso 32, intercede por Pedro, não pelos 11 discípulos. Porque Pedro representa a igreja. Então, por isso, Jesus intercedeu diante de Deus somente por Pedro. Porque Pedro representa a igreja. Pedro representa o líder da igreja, que Jesus iria entregar nas mãos dele mais na frente, né, depois da ressurreição. Mas Jesus já estava aqui, já tinha escolhido Pedro para ser o líder. Então, Pedro representava esta igreja. Por isso, Jesus intercedeu somente por Pedro, porque somente a igreja de Jesus crê em Jesus como Salvador. Os 11 discípulos representavam Judá, o reino de Judá. Judá ainda não crê em Jesus. Então, a igreja de Jesus não precisa ser peneirada, pois a igreja de Jesus não é trigo. Então, aqui, a igreja de Jesus não irá passar pela grande tribulação. A igreja de Jesus não precisa ser peneirada, pois a igreja de Jesus não é trigo. A gente fala, né, de separação do joio e do trigo, mas o trigo geralmente se refere a Judá, a nação terrena aqui, a nação de Israel aqui na terra. A igreja de Cristo é espiritual, ela não é terrena, não é trigo. Então, quando se fala da igreja de Jesus, está falando das ovelhas, pois a igreja de Jesus não é trigo para ser peneirada. A igreja de Jesus é ovelhas, e precisam apenas tirar a lã. É preciso apenas tirar a lã velha, né, suja, a roupa velha, a roupa do pecado, esse corpo velho. Então, a igreja de Jesus será tirada esta lã, ou esta roupa velha, esse corpo velho. A igreja de Jesus precisa tirar a roupa suja do pecado e vestir a roupa da pureza, da santificação. A igreja não irá passar pela peneira, e sim pela separação. A verdadeira igreja já está sendo separada da falsa igreja. As ovelhas estão sendo separadas dos bodes. Então, a igreja de Jesus, que são as ovelhas, elas precisam mudar de roupa, precisam mudar de pelo, precisam mudar de lã. E isto vai acontecer no arrebatamento, quando Jesus nos der um novo corpo, um corpo santo, houver a transformação completa da vida da igreja, de cada um de nós. Então, Pedro representa a igreja, pois foi a Pedro que Jesus entregou em suas mãos a direção da sua igreja. Em Lucas 22:62, vemos Pedro chorando amargamente por ter sido arrogante e achar que Jesus estava mentindo. Então, Pedro, depois que o galo canta, né, ele reconhece o seu erro, ele se arrepende e ele chora amargamente. Então, ele iria negá-lo. Então, Pedro
se arrepende, porque Jesus disse que ele ia negar ele 3 vezes, e ele disse, não, Senhor, eu não vou negar. Então ele se arrepende amargamente de ter dito que Jesus estava mentindo, que Jesus disse que ele ia negar ele 3 vezes, e ele disse, não, vou não. Então, este também será o choro de todos os verdadeiros cristãos na perseguição da igreja, quando eles reconhecerem que não se prepararam para aquele tempo por falta de crerem na palavra que Jesus mandou através dos seus profetas e profetisas, dos últimos dias, os seus atalaias, os seus mensageiros. Deixaram de ouvir os verdadeiros profetas para ouvirem os falsos profetas, pois era a mensagem que lhes agradavam, que lhes agradam. Cuidado, igreja de Jesus, cuidado. Em Lucas 22, 32, Jesus não intercedeu pelos 11 discípulos, pois eles representavam o reino de Judá, plantado neste mundo, e que ainda não haviam chegado a hora da colheita. Judá precisa primeiro amadurecer, ou melhor, reconhecer os seus pecados, se arrepender, vir para o verdadeiro Messias, para ser colhido nas nuvens por Jesus. Aí você vai ler Zacarias 12, do 10 ao 14, Apocalipse 14, do 14 ao 16. Então, somente depois que Judá se arrepender dos seus pecados, por ter rejeitado o seu verdadeiro Messias, de ter chamado Jesus de demônio, de filho de prostituta e de outras coisas, e terem crucificado em um madeiro, somente depois que eles se humilharem de todo o coração diante do seu Pai eterno e do Filho de Deus, somente quando isto acontecer é que os judeus irão para a peneira, que é a grande tribulação. É aí que eles irão ser separados do joio. Então, a peneira vai ser para os judeus. A peneira é a grande tribulação. Então, Jesus não intercedeu pelos outros 11 apóstolos, porque eles representavam Judá. Ele intercedeu por Pedro, que representava a igreja. E a igreja não vai passar por esta peneira. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja vai passar pela perseguição, que já começou. Então, devemos prestar atenção, Então, em Daniel 11, 32, 33, nos diz que neste tempo eles irão ensinar a muitos judeus. Então, quando eles se arrependerem, os judeus se arrependeram, no capítulo 14, nós já vimos, fizemos estudo sobre isso, e saírem pregando que Jesus é o verdadeiro Messias. Então, em Daniel 11, 34, nos diz que muitos destes judeus serão mortos por ensinarem e seguirem a Jesus. Ainda no versículo 34, nos diz que muitos não resistirão ao sistema da besta, e se unirão ao sistema e passarão a perseguir os judeus que seguiram Jesus, que receberam Jesus como Salvador, que se converteram ao cristianismo, que se converteram a Jesus. Em Daniel 11, 35 e 12, do 10 ao 11, fala da perseguição a estes judeus convertidos a Jesus e sendo mortos, sendo separados do joio. Em Daniel 12, 11, Daniel fala quanto tempo os judeus ainda irão passar até a sua total purificação, a sua santificação, a sua separação total do mundo. Daniel diz que serão 1209 dias, ou melhor, os 3 últimos anos e meio do governo do anticristo.
Então, depois que eles se converterem, eles vão ser perseguidos pelo sistema. Por isso, se prepare, meu irmão e minha irmã. A perseguição à igreja em todo o mundo já está chegando com mais força, né? Porque a igreja sempre foi perseguida. E tem nações que sempre perseguiram os cristãos, mas não em todas as nações. Aqui no Brasil a gente nunca foi perseguido como seremos agora. Por isso, se prepare para que você não chore depois como Pedro. Se prepare espiritualmente, emocionalmente, que é a nossa alma. Espiritualmente, nosso espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. Emocionalmente, a nossa alma, buscando a Deus. Nós como é que se diz? Usando o fruto chamado domínio próprio para não fazer a nossa vontade. E o nosso corpo, e as nossas finanças, e guardando alimentos. Devemos nos preparar de todos os jeitos. Eu tenho falado isso porque Jesus tem mandado. Porque não estiverem, né? Senão você vai chorar arrependido, porque se não estiverem preparados, irão fazer como Pedro, chorar, não é, amargamente, porque não se prepararam. Então ficarão arrependidos. Então, observação, porque Jesus disse somente para Pedro que ele iria negá-lo 3 vezes antes do galo cantar? Porque Jesus disse só para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Por que Jesus disse só para Pedro e não disse isso para os outros discípulos? Porque Jesus disse isto somente para Pedro e não disse para os outros discípulos. Porque Pedro representa a igreja e os outros discípulos representam o reino de Judá. Judá ainda não crê em Jesus, logo Judá não pode negar alguém em quem não crê. Mas a igreja já tem Jesus como seu Salvador e Senhor. Se a pessoa nega Jesus, nega também o Pai e o Espírito. Por isso Pedro, representando a igreja dos últimos dias, a igreja apóstata, tem negado não somente Jesus, mas tem negado também o Pai e o Espírito do Pai e de Jesus. Jesus diz que isto iria acontecer antes do canto do galo. Então, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Isto já aconteceu, está acontecendo, irá acontecer. Então, muitas pessoas já negaram, estão negando e irão negar Jesus. O galo já está para cantar. Depois do canto do galo, é o tempo do arrebatamento, é o tempo do arrependimento sincero. É o tempo da santificação. É o tempo de mudar de vestes. É tempo de Jesus tirar esta roupa velha, que é a nossa carne, o nosso velho homem, e nos dar uma nova roupa, uma roupa espiritual. Em 1 Coríntios 15, do 51 a 54, os irmãos querendo ler, pode ler. Lá será a transformação do nosso corpo, o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo nos diz. Vamos ler bem aqui. 1 Tessalonicenses, o que é que Paulo diz lá para nós, né? O que é que Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aliás, capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Eles têm que estarem irrepreensíveis
tem que estar santos. Por isso nós iremos passar por esta perseguição, por este batismo de fogo, para que haja esta purificação, para que haja esta santificação. Então, o meu conselho para você é: se prepare. O próximo ano está chegando e você não terá mais tempo. Então, este ano é o ano da preparação. O próximo ano vai ser pior do que este. Então, se prepare, meus irmãos. No próximo estudo, concluiremos. Então, eu paro por aqui, mas no próximo estudo, sábado, eu vou continuar esses estudos que são revelações de Deus para nos prepararmos. E você, meu amigo, que ouviu esse estudo, você já tem Jesus como Salvador da sua vida? Você tem Jesus, mas também tem outros deuses? Jesus não se une com deuses. Jesus ou é ele ou não é. Então, Jesus, ele é o único Salvador, não existe outro. Em Atos 4, deixa eu ler bem aqui, em Atos capítulo 4, vamos ver o que é que diz lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, não existe salvação em nenhum outro nome. Não existe outro Deus. É só Jesus. Foi Jesus quem deu a vida dele. Foi Jesus quem sofreu toda a injustiça. Mudaram as leis. Quebraram todas as leis, tanto de Moisés como dos governantes, para crucificar Jesus. E eles estão fazendo o mesmo para prender os cristãos. Se você entendeu esse estudo e você quer receber Jesus, lembre, você será perseguido. Então é uma escolha que você vai ter que fazer. Seguir Jesus e ser perseguido e talvez até morto. Você vai ter que escolher entre viver neste mundo um pouquinho de tempo ou morrer por Jesus. Jesus disse que nós iríamos passar por isto. Então, se você quiser receber Jesus, então ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi esse estudo e eu sei que ao lhe servir, eu corro o risco de perder a minha vida física neste mundo. Mas eu quero, Senhor, eu quero a vida espiritual. Eu lhe peço perdão dos meus pecados. Eu estou arrependido. E eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Lave os meus pecados. Eu lhe aceito como Salvador de minha vida. Eu estou arrependido, que o teu Espírito venha morar em mim. E que eu siga no seu caminho. Que eu não olhe nem para um lado e nem para o outro. Me perdoe, me ajude a fazer a sua vontade. Eu lhe aceito. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz. E eu quero o Senhor. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. E procure uma igreja evangélica que realmente ensine a palavra de Deus e vá aprender a palavra de Deus em profundidade e permaneça firme. E você, meu irmão, continue firme. Mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Compartilhe e bote o seu comentário, né? E assim você vai estar ajudando a evangelizar e também a fortalecer a fé de alguém. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo.